Hello, people. Hi, guys. How are you? Espero que estejam todos bem. Caminhando aí já para a reta final. Últimas semanas, hein, pessoal? Nós vamos de correção aí dos gabaritos, tá? Das aulas anteriores. As 3 últimas aulas anteriores. Já foi disponibilizado para vocês esse gabarito, né? E agora a gente vem com a videoaulazinha só para tirar mais algum tipo de dúvida que tenha ficado, tá? Se mesmo assim a dúvida ainda permanecer, chama lá no grupo do Whats lá, fala comigo, que eu tô lá à disposição de vocês o tempo todo, tá bom? Para poder solucionar as dúvidas. Aí vamos lá. O primeiro gabarito aí corresponde à aula do dia 15/6. Atividade de inglês, ensino médio e interpretação. The Big Ass Country. Esse aí tem a imagem grandona, né? E aí você tem o texto. E aí é para fazer o quê? Primeira coisa do exercício, leitura silenciosa do texto, né? Primeiro vai ler só com os olhinhos, né? Identificando as palavras aí que você conhece, as que você não conhece, você já vai sublinhando, para depois o quê? Ao final da leitura, você tem à disposição aí o Google Tradutor ou então um dicionário, né, à mão. E aí você vai depois fazer o quê? A tradução simplesmente das palavras que você não conhecia, que são novas. O mais importante, primeiramente, é que você faça a leitura e que você vá identificando uma palavra ou outra que você já saiba. O intuito do texto é isso, é para você crescer nesse sentido, de ampliar o seu vocabulário. Então você tinha o textinho e depois o que, que é o exercício? Faça a tradução do texto em seu caderno. E aí eu apontei algumas dicas aqui para estar te auxiliando a como você fazer essa tradução, de uma maneira que vai ser mais enriquecedora para você. E não simplesmente colar, pegar simplesmente colar lá no Google Tradutor, né? E deixar que o Google Tradutor faça a tradução para você, de nada adianta, né? Se você só simplesmente copiar e colar. Isso daí não vai ser legal para você porque você vai deixar o quê? De aprender, você vai deixar de estar ampliando seu vocabulário. Então, é como eu estou dizendo. Vamos aqui a umas diquinhas bem básicas que vai auxiliar vocês aí, vai ajudar. Ó, leia todo o texto e tente entender o contexto geral sem usar o dicionário, primeiramente. Evite o uso de dicionário o máximo possível, né? Você só vai recorrer ao dicionário em último caso mesmo. A leitura torna-se inviável se consultarmos o dicionário toda vez que encontramos uma palavra cujo significado não é claro, né? Então você tem que ir lendo, buscando fazer sentido. Confie na sua intuição. Há muitas palavras semelhantes entre o português e o inglês. Faça com esta semelhança trabalhe em seu favor. Palavras como important, excellent, normal, manual, exam, doctor são palavras que podemos deduzir o significado devido à semelhança. Essas palavras são chamadas de cognatas. Temos, porém, que ter cuidado com os falsos cognatos, pois eles são falsos amigos. Exemplo: intend, que é pretender; pretend, que é fingir; push, que na verdade é empurrar e não puxar, né? E actual, que significa real. Concentre-se na ideia central do texto. O texto sempre vai falar sobre um assunto primordial, né? Se o objetivo for somente a leitura e a interpretação, não traduza, né? É o que eu disse primeiro. Primeiro vai ler o texto, né? Você só vai traduzir o texto depois que você já tiver lido, depois que você já tiver consultado as palavras que você não conhece. Não deixe que a dificuldade da compreensão faça com que você desista no primeiro parágrafo ou na primeira página. Seja persistente, leia o texto outras vezes, seja paciente. A paciência é uma virtude que traz resultados satisfatórios e surpreendentes. Cultive o hábito da leitura. Organize sua vida de tal forma que encontre tempo que seja dedicado somente à leitura. Não se detenha somente ao material didático do curso. Procure ler material do seu interesse fora da sala de aula, como livros, revistas, jornais e artigos encontrados na internet. Quanto mais você lê, mais você tem facilidade de interpretação e aprende vocabulário e consolida as estruturas gramaticais já estudadas.
Leia todo o texto antes de começar a traduzir. É importante entender o geral, né, o que está sendo falado no contexto geral. Às vezes uma dificuldade no início do texto, ela é o quê? Explicada mais adiante. That's okay, guys? Então, tá para você fazer a tradução aí. E eu fiz aqui, né? A tradução do texto ficou assim: o maior país. Existem muitos países no mundo, existem quase 200. Alguns países são grandes, outros pequenos. Alguns países têm muitas pessoas, outros têm apenas algumas pessoas. Qual que é o maior país? O maior país é a Rússia. Nenhum outro país do mundo é tão grande quanto a Rússia. Que país tem mais pessoas? A China tem mais pessoas. A Rússia é o maior. Quase duas Chinas poderiam caber na Rússia. Quase duas Chinas poderiam caber na Rússia. Porque mais pessoas não vivem na Rússia. Nem toda terra é boa para se viver. Muitas partes da Rússia são muito frias. As pessoas precisam viver onde podem obter comida suficiente. Elas precisam encontrar trabalho e elas precisam ser capazes de ganhar a vida. Apesar de que a Rússia é muito grande, né, não dá muito para viver lá, porque faz muito frio. Em muitos lugares é inabitável. Aí você vê o exercício número 2, depois de ter feito a tradução do texto, perguntinhas relacionadas aí ao texto, para você marcar verdadeiro, qual que é a verdadeira aí das opções A, B, C e D, né? E aí o número 2 aí, resposta exata, fica a letra A. É através da interpretação do texto, chega-se a informação que more people live in China than Rússia, ou seja, que mais pessoas moram na China que na Rússia, apesar de que a Rússia seja bem maior, né, em nível territorial. E depois aí, número 3. De acordo com o texto, as pessoas na Rússia must. O que as pessoas na Rússia fazem? Letra D aí, ó, que é a resposta. A dificuldade das pessoas em conseguir alimentos devido ao frio constante de baixíssimas temperaturas. Ok? Se tiver ficado mais alguma dúvida, chama a professora lá no WhatsApp que ela vai te explicar, tá bom? Para finalizar, número 4 aí. Aponte características do gênero textual carta ao leitor que você conseguiu identificar no texto. Eu coloquei aqui algumas, mas pode ser que você tenha colocado outras, tá bom? Desde que esteja dentro do contexto carta ao leitor, você poderia colocar qualquer uma das características. O texto é breve e ele é escrito em primeira pessoa. É um tema super atual, né? Linguagem simples, clara e objetiva. E um textinho expositivo argumentativo. Tá bom? Agora vamos aqui para o gabarito do dia 23/6. A aula do dia 23/6 é sobre as características da carta ao leitor. E aí eu coloquei o quê? Essas características em inglês, tá bom? Então tentar fazer a leitura aí do texto para ver essas características, né? Mas tá bem facinho aí. Faça a tradução, caso você esteja com muita dificuldade para entender. E só ressaltando, né, quais são as características que podem ser ligadas aí ao gênero textual carta ao leitor. E aí você tem várias características, né? You must remember the test genres, which are the structure used in the composition of the test, whether oral or writing. We use language in different communication situations, don't we? And according to the use of the language, we have different textual genres. There are many types of textual genres, such as the opinion article, letter, debate, travel stories. E aí você tem lá mais embaixo, ó, a estrutura, a introdução, a conclusão, e você tem especificado aí as características, tá bom? Então era só para copiar. O gabarito da aula do dia 23 é sobre as características ligadas ao gênero textual carta ao leitor. That's okay, guys? E aí, por último, a gente tem o gabaritozinho que corresponde aí à data do dia 23/6, que é para você copiar o texto gramatical, características do gênero, carta ao leitor. Características do gênero, carta ao leitor.
copiar. E aí, pronto, galera. Se tiver ficado alguma dúvida, tá bom? Mandar mensagem lá no grupo lá dos professores. Me chamem lá que eu estou à disposição de vocês para retirar essas dúvidas aí, tá bom? Lembrando que, gente, agora nós vamos para entrar no período de férias, né? E aí a gente vai saber se durante julho aí vamos descansar a cabecinha e aguardar se a gente realmente retorna para a sala de aula, né, em agosto. Até o momento a gente ainda não sabe, a gente está aguardando, Secretaria da Educação. Eu espero que sim, suportando, ficar trabalhando dentro do meu quarto, nossa, é muito penoso. E eu tô morrendo muito de saudade de vocês, da sala de aula, meu Deus, como eu tô sentindo falta. Eu acho que acabou aqui, tá bom? That's okay, guys? Aí tem o textinho, que era para você copiar, tá, sobre a estrutura da carta leitor, a mesma coisa. Acho que eu repeti aqui, né? Não tem problema não. Aí então vamos pro último gabarito que corresponde ao dia 24/6 aí, ó. Faça a tradução da carta ao leitor. Open letter of Brazil, artists of the devastation of the Amazon. É o textinho que está falando aí sobre a devastação da Amazônia, né? Era para você poder utilizar aí o Google Tradutor. Só para a gente finalizar aqui, então, lembrando vocês, gente, para que copiar o texto, né? Para você ter matéria no seu caderno. Assim que a gente retornar para a sala de aula, eu vou olhar o seu caderno, vou te dar visto, tá bom? Então, todas as aulas que estão sendo ministradas, todos os exercícios que eu estou pedindo, depois quando a gente retorna para a sala de aula, a professora vai olhar o seu caderno, tá bom? Às vezes você pode ficar pensando, estou copiando isso pra quê? Né? À toa? À toa não, vai valer nota, tá bom? Então, se tiver ficado mais alguma dúvida, me procura lá no grupo, manda mensagem lá pra professora, tá bom? Kisses, um grande beijo para todo mundo, cheio de saudade, tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem todos com Deus. Bye bye, see you!